Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Durante essa semana, discutimos como diferentes espaços podem contribuir para o trabalho com os conteúdos de história. Museus, centros culturais e de memória e mesmo as ruas, casas e prédios das cidades podem oferecer a professores e alunos diversas possibilidades para a construção de conhecimento. No entanto, para que essas possibilidades possam ser percebidas e aproveitadas, um ponto é fundamental: formar educadores para incluir esses espaços educativos não formais em sua prática pedagógica. Para falar sobre essa formação, convidamos para o debate Elison Antônio Paim, coordenador do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina e professor da Universidade Comunitária Regional de Chapecó. Sônia Vanderlei, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Ilka Miglio, professora da Faculdade de Educação de Bom Despacho, em Minas Gerais. Pelo telefone 0800 216689, você pode participar ao vivo do debate. O número do fax é 0, código da operadora 21 2232 3271. Se você preferir, também pode participar por e-mail. É só escrever para salto@tvebrasil.com.br. O que uma estátua ou um prédio centenário pode revelar sobre a história brasileira? Durante o percurso de um passeio étnico, essa relação ficou evidente. A atividade é parte do projeto Diálogo entre Povos, que surgiu há 13 anos por iniciativa do Movimento Negro. Pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, um grupo de professores encontra vestígios de uma história que não costuma ser contada nos livros didáticos. O passeio étnico, como é conhecido, integra o projeto Diálogo entre Povos. Muitas vezes nós, professores, nossos alunos, nós não nos identificamos com o que é dito, com o que é mostrado através da história oficial. Eu acho que o que importa nisso tudo é a construção de uma nova identidade. O passeio étnico surge aí, para você desvelar a cidade, revelar a cidade para crianças, para jovens e para os professores. Os professores perceberem na cidade um rico material para estar trabalhando não só as questões étnicas, mas também as questões de cidadania, as questões de respeito às diferenças. O roteiro do passeio étnico inclui a visita a monumentos, parques, igrejas e outros prédios centenários. Visitar os locais, perceber a realidade, perceber a contingência desses locais no tempo em que o aluno está presente, ajuda ele a refletir que esse espaço sofreu mudança, que esse tempo sofreu mudança e que ele é agente, que ele é um indivíduo, um ator muito importante nessas mudanças, nesses processos de mudança. O monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares, que foi líder do maior quilombo do Brasil Colônia, é um dos pontos de parada obrigatória do passeio. Essa estátua é um símbolo forte da importância desse espaço no sentido da formação. E que espaço é esse aqui? Você está falando de um lugar? Que lugar é esse? A representação que a Praça 11 tem para a comunidade negra no Rio de Janeiro, muito forte, né? É aqui que surge a própria cultura do samba, que se desenvolve o carnaval, até hoje o carnaval tem aqui como seu espaço de festividade. Tem associação com a primeira favela do Rio de Janeiro, que é o Morro da Presidência, que está logo ali, uma associação imediata, visual. No pé de outro morro do centro da cidade, o Morro da Conceição, o grupo faz uma parada no Largo de Santa Rita. Quando a gente analisa outros morros do Rio de Janeiro, a gente percebe que a ocupação é totalmente diferente. Por que esse daqui ser ocupada por portugueses, né, pelos ibéricos, e os outros não, por negros? Aqui tem uma posição geográfica estratégica. Privilegiada, né? É estratégica, porque a partir desse morro você consegue ter uma visão ampla, né, de quase a cidade, praticamente boa parte da cidade, né? Então, quer dizer, para você policiar, esse morro aqui foi excelente. O passeio continua e exige outras paradas em frente a alguns prédios e igrejas. Essa irmandade, que é São Lesbão e Santa Efigênia, aqui quem vem para cá e constrói são os nagôs, que vêm da África Ocidental. E é interessante que aqui, ó, essa imagem aqui, ó, dessa diversidade. Em frente a uma das entradas do Campo de Santana, a monitora do passeio conta mais uma história que não costuma ser ouvida nas escolas. Aqui era um ponto de encontro de batuqueiros das festas. E isso, gente, na segunda metade do século XIX, era proibido. Por quê? Batuque é coisa de escravo, é coisa de negro. Ter acesso a essa história que nos foi negada, calada, né, é de grande valia, porque os nossos alunos, eles também não sabem
disso, né? Assim como nós estamos conhecendo agora, e trazê-los aqui e dizer um outro lado da história. Uma história que também pode ser narrada a partir das páginas de um livro para crianças. Aliás, o próprio livro já é uma dica para o início do passeio. O passeio ele é fantástico, e para o professor ele é fantástico, porque ele trabalha com todas as dimensões da educação, que é a dimensão corpo, é a dimensão espírito, a dimensão intelectual. Ele é fantástico por conta disso, porque todas as tecnologias da educação, elas estão a serviço de uma educação transformadora, de qualidade, né? Você vai vivenciar o lugar e vai, na verdade, desconstruir histórias e construir outras memórias, construir outras identidades. Bom, antes da gente começar o nosso debate, a nossa conversa no programa de hoje, o 5º da série, eu quero agradecer a presença de vocês nesse programa. Eu quero começar pela professora Ilka, professora que é de Prática de Ensino de História, coordenadora do curso de Pedagogia na Universidade Presidente Antônio Carlos, atua na Faculdade de Educação de Bom Despacho, no Alto São Francisco, em Minas Gerais, também autora de textos, né, publicações sobre formação de professores e ensino de história. A senhora me contava antes do programa que conhece um trabalho, está próxima de um trabalho que é desenvolvido também lá em Bom Despacho e que tem muitas ligações, muitas relações. A senhora viu relações com esse vídeo que acabamos de mostrar. Que relações são essas? Bom, é um trabalho desenvolvido pela professora Tânia Nakamura e a dona Fiotinha, de uma comunidade quilombola de Bom Despacho, onde lá nessa comunidade, numa escola próxima à comunidade, estão desenvolvendo uma sala de conversação da língua banto. É a língua também chamada língua da Tabatinga. É uma língua originada, né, dessa comunidade mesmo, e que todas as crianças dessa comunidade, e muitos também da própria Bom Despacho, brincam até hoje com a língua, até mesmo para driblar, né, as questões mais polêmicas da cidade. Então, essa língua não pode morrer, e a dona Fiotinha, que é uma quilombola, uma descendente de quilombola, está desenvolvendo uma sala de conversação. E com a parceria da Fundação Guimarães Rosa, né, que a região é do Alto São Francisco, e uma região lá marcada por tropeiros, viajantes, quilombolas, uma região onde que nós temos construindo a nossa saga, né? A nossa saga de Sagarana, de Guimarães Rosa. E tem uma atuação ali com os professores da região também. Com certeza. É um espaço educativo não formal, onde nós desenvolvemos as nossas práticas de ensino também da universidade, onde os alunos atuam como nessa formação, né, inicial na prática de ensino. Tá certo. O professor Elison Antônio Paim, professor da Universidade Comunitária Regional de Chapecó, UNO Chapecó, e também coordenador do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, o CEON. Autor também de textos sobre formação de professores e ensino de história, inclusive do texto que consta do boletim no programa de hoje. Professor, nós vimos ali um espaço público, né, de não formal, de educação, e um trabalho de educação continuada, né, que de que forma esses espaços podem contribuir e contribuem para essa formação continuada do professor. Boa noite, Bárbara, as colegas aqui do estúdio, todos os colegas e colegas, professores de história que trabalham com história nos mais diferentes espaços desse Brasil. É uma satisfação muito grande poder comunicar um pouco do nosso trabalho com vocês. Esse trabalho nos remete a uma série de experiências que vem acontecendo em diferentes espaços que nós temos conhecimento no Brasil, aonde os professores vão mostrando para nós, acadêmicos, pesquisadores, professores da universidade, professores de prática de ensino, de que nós formamos, e é uma formação muito inicial, que esses professores continuam o que eu chamo, inclusive no meu texto, né, a partir de Thompson, mostrando como esses professores continuam se fazendo, continuam a sua formação, que é uma formação permanente, continuada, nos diferentes espaços. Nós vimos no vídeo
essa experiência, né, discutindo a identidade dos afrodescendentes, assim como nós temos, né, falo do meu espaço, que é de Chapecó, oeste de Santa Catarina, onde nós temos buscando essas identidades com caboclos, com negros, com alemães, com italianos, com diferentes grupos étnicos, aproximando, buscando essas relações, fazendo com que esses professores vão se sentindo, então, parte integrante dessas comunidades, assim como os alunos. Professora Sônia Vanderlei, professora de História do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Universidade Gama Filho, também autora de textos na área de História do Brasil contemporâneo. De que forma a senhora acredita que esses espaços não formais, espaços de memória, né, podem ajudar a fortalecer, a construir a cidadania, né, ainda mais, e a fortalecer a identidade daquelas pessoas e dos professores principalmente? Boa noite. Então, olha, o que eu achei interessante nesse vídeo é que normalmente esses passeios que viraram moda, né, são instrumentos muito utilizados nessas discussões sobre ensino de história. O que eu achei interessante é que ele toma um outro aspecto em relação a esses passeios. O que acontece? Os professores estão ali como parte de uma chamada minoria, que não é minoria, mas uma chamada minoria étnica, vendo instrumentos, espaços de educação não formais, mas que foram construídos a partir de uma elite de determinados momentos históricos, mas eles estão ali percebendo que a história que foi construída naquele momento, ela tem outro lado. Ela pode ser lida, interpretada, como disse a professora, reconstruída por outros grupos sociais que também participaram da construção dessa história. Então, a formação do professor na prática, nos seus instrumentos práticos, trabalhar com isso, acho fundamental. Se discute tanto isso nas ciências sociais hoje em dia, na própria história, em relação à questão da identidade, em relação a como isso é importante no espaço educativo, mesmo formal, na própria escola. E, entretanto, as estratégias de trabalho com professores esquecem isso. Muito dessa experiência de se usar os passeios históricos é sempre mostrando, e aí os portugueses construíram isso, e agora eles estão mostrando o quê? E aí os africanos, né, participaram disso, e os negros participaram disso. E esse espaço teve para os negros um significado que não é visto na escola. Ele aprender isso, como diz um dos professores no vídeo, né, e passar para os seus alunos. Eu não sei, e agora sabendo, posso melhor trabalhar isso com meus alunos. Eu achei bastante interessante. Certo. A primeira participação de hoje é da Maria José do Maranhão, como toda semana. Maria José participou. Obrigada, Maria José. Boa noite, sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Percebe-se que ainda há em nosso ensino o modelo padrão, ou seja, alguns professores se submetem à estrutura hierárquica, desempenhando o professor ideal, entre aspas, visto que isso reduz o crescimento do aluno e o desenvolvimento do próprio professor. Como fazer para mudar esse quadro? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José. Você, vou repetir mais uma vez, participou durante toda essa semana. A gente conta com você na próxima série inédita, tá bom? Professora Ilka, ela faz uma referência ao texto do professor Elison, mas acredito que é um assunto que todos vocês podem debater na mesa. Como mudar essa visão, como pede Maria José. Maria José, eu gostaria de te falar o seguinte, e falar para todos os professores do Brasil, nossos companheiros de destino, né? O destino de ser professor, que é um destino muito bonito, que na verdade eu não acredito num professor ideal e nem naquele professor real. Eu acredito no professor, como Elison diz no texto dele, que se faz em toda a sua vida profissional. Não acredito também no que foi colocado pelas políticas públicas do tecnólogo do ensino. Não acredito nesse modelo de formação. Acredito sim numa formação que se faz tanto na formação inicial como em espaços educativos não formais, como esse que você participa toda semana nesse programa. Acredito também que esse espaço educativo
não formal é um espaço que vem desenvolvendo e crescendo nas nossas experiências como professora formadora, como professores formadores, né? No Brasil, justamente porque nós temos uma diversidade grande, né? E, como eu falava, na nossa região, nós temos festa de congadas, festa de reinados, festas que são importantes, que são espaços formativos, que não são formais. E os outros professores no Brasil inteiro certamente têm espaços como esse para poder investigar, né? Com certeza. E sempre, o professor é aquele que problematiza. Não é um professor formado por competência. O professor é competente. O professor é um professor que se forma, né, ao longo da vida. Por falar em competências, a gente recebeu um e-mail do pessoal da Ogmar, Álida, Vanilza e Ana Célia, do SESC de Fortaleza, e ela mandou diretamente para o professor Elison para comentar a seguinte parte do texto. Essas mudanças vêm numa perspectiva de reforçar a separação entre os que pensam e os que fazem, em que o professor idealizado é o que possui competências e habilidades. Boa noite aos colegas lá de Fortaleza. É bastante interessante a pergunta delas, né, porque nos instiga a problematizar o que vem sendo colocado pelas políticas governamentais, né, que vem todas elas no sentido de uma perspectiva onde coloca que os professores devem ter determinadas competências, determinadas habilidades. Isso, todas as diretrizes curriculares para todas as áreas de licenciatura vêm nessa perspectiva. E eu procuro caminhar um pouco na contramão disso. Por quê? Porque eu penso que todos nós, professores, somos competentes, todos nós refletimos nossas práticas e trabalhamos em diferentes perspectivas. Então, para além daquelas competências determinadas, todos nós vamos desenvolvendo competências, nós vamos produzindo saberes nas escolas. E eu não partilho dessa perspectiva que coloca que o professor da universidade é o produtor do conhecimento. Eu penso que todos nós, professores, somos produtores de conhecimento, independente do nosso espaço de atuação. Quer desde com as crianças da educação infantil, das séries iniciais, no específico de história, em todos os espaços, nós, professores, vamos produzindo saberes. Porque desde o momento que nós, mesmo se nós pegarmos o mais tradicional dos livros didáticos, ele nos possibilita recriarmos, retrabalharmos esse livro didático, esse texto. E, nesse sentido, é o professor quem faz isso. Não é o livro que faz, não é o vídeo, não é a tecnologia, né? Mas sim, se não houver o professor nesta relação com o aluno, se perde, né? E, nesse sentido, esse professor produz saberes, produz conhecimentos. É claro que são saberes diferenciados de um saber acadêmico organizado. Ok. Um dos mais importantes centros culturais do Rio de Janeiro desenvolve um projeto voltado para a área da educação. É o CCBB Educativo, que a gente confere no próximo bloco. Até já. E é neste sentido que o professor se tornou o profissional mais estratégico dos tempos atuais. Em primeiro lugar, monitora decisivamente a entrada no mercado de trabalho. Em segundo lugar, gesta a cidadania mediante o saber pensar no sentido reconstrutivo político. Desempenhar o papel de mediador entre a sociedade e o universo da arte e também contribuir na formação de professores. Essa é a proposta do projeto educativo desenvolvido pelo Centro Cultural Banco do Brasil. Na reportagem, vamos conhecer o CCBB Educativo, que em 4 anos de existência já desenvolveu atividades com mais de 3.000 educadores. Agregar diversas linguagens artísticas e aproximar o público da programação do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, são algumas das principais metas do programa CCBB Educativo. A gente procura ser uma ponte entre toda essa diversidade de programação que o CCBB proporciona ao seu público e, ao mesmo tempo, fazer com que ele tenha contato com essa programação de uma forma lúdica. Porque senão você acaba ficando com um conceito, com uma ideia, com uma obra de arte isolada no mundo. E é isso que a gente procura fazer, ponte entre obras e pessoas. Ao todo, são 6 áreas de atuação que desenvolvem, por exemplo, atividades relacionadas à comunidade, ao patrimônio e à programação do Centro Cultural.
Tantos enfoques fazem do programa uma espécie de quebra-cabeça. Então, nós temos uma dessas peças é a área Reflexões, que está voltada para ações educativas com gestores de comunidades, com professores de instituições de ensino quaisquer. As atividades dessa área acontecem há 4 anos e, de acordo com a organização do projeto, mais de 3.600 educadores já participaram dos encontros. Cada reunião tem um tema. E isso vai desde visitas orientadas, exposições, visitas ao prédio, laboratórios, que a gente chama, são as oficinas educativas, exibição de filmes. Então, tudo isso, a gente pinça as melhores atividades, contação de histórias também, para que aquele tema ele seja tratado, abordado de várias maneiras possíveis. A nossa equipe acompanhou um encontro de educadores. Inicialmente, eles trocam experiências. A ideia é discutir os possíveis desdobramentos das visitas nas escolas e comunidades. Efetivamente, meu grupo começou a semear o que é arte, né, na nossa comunidade, em todos os locais que a gente poderia ir. Aprendi em vários termos, não só na parte de conteúdo, como nessa abordagem de instigar o aluno, e nos instigar também, não é? A importância de diversificar as metodologias de ensino de história também foi tema do debate. Porque é uma coisa que o aluno não vive, né? É uma coisa que está lá, com data, século, atores que ele não conhece, que ele não tem a mínima intimidade, que não é um mundo tão real para ele. Então, muitas vezes, você replicar conceitos de histórias dentro desse quadro educativo é muito complexo. Depois do debate, os educadores foram para o laboratório. Lá, eles registraram a experiência relacionada às atividades no CCBB educativo. E todos ressaltaram a importância das visitas a centros culturais, museus e outros centros de memória. Uma prática que também exige transformações na forma de se pensar os processos de ensino e aprendizagem. A gente está percebendo um novo momento na história da educação, que é legitimar espaços culturais enquanto centros de educação. Você tem que ver exatamente com uma outra perspectiva, de buscar naquilo respostas, tá? Ou até novas perguntas para dinamizar o conceito que você tem que passar e que tem uma grande valia, porque esse resgate de cultura através da história é o teu passado. Você não tem referencial para frente se você não sabe o que foi o teu passado. Buscar esse momento dos museus mesmo, dos centros de memória e dos centros culturais para conjugar com aquele planejamento que está sendo elaborado metodologicamente, tal, né, na escola. Acho que a partir do momento que o professor ele se dispõe também a ir para um outro lugar, para se olhar, ele se olha, ele vê, ele começa a redimensionar o próprio ato de educação, enquanto educador e enquanto educando também. Eu quero aproveitar esse vídeo, professora Sônia, para fazer a pergunta da Ivildinha de Anápolis. Ela diz que para o diálogo, faz uma referência novamente ao texto, para o diálogo entre diferentes saberes, considera as condições socioeconômicas, político-culturais de cada grupo social onde a escola está inserida. Sendo assim, ela pergunta de que maneira os professores vão se conscientizar da necessidade de desenvolver suas atividades educativas nos espaços não formais de produção cultural. Bom, de que maneira eles vão se conscientizar? Aí eu queria colocar um elemento que eu considero fundamental. A gente está falando de espaços não formais de aprendizado, de educação, mas a gente tem que saber que a formação do professor começa dentro da academia, com esses espaços formais. Eu acho que é uma obrigação, né, dos cursos de formação de professores exatamente oferecer esse caminho crítico para o aluno. Quer dizer, oferecer não só com experiências, como nós vimos nesses 2 vídeos, mas também oferecer dando todo um arcabouço teórico de pensar isso criticamente, de pensar isso como elemento da sua prática, de pensar isso como um elemento em que ele vai estar produzindo reflexões o tempo inteiro sobre essa experiência. Então, mas essa é uma realidade nas universidades? É uma realidade em pouquíssimos cursos, infelizmente. A gente vê em algumas, eu diria, a gente fala assim, é uma coisa nova. Não, a gente já para pensar, já temos aí umas 2 décadas, se não 3, quase 3 décadas de discussões nesse sentido. Mas, infelizmente, nós ainda vemos um curso, essencialmente um curso, por exemplo, de bacharelado,
no caso de História, é separado de um curso de licenciatura. Professores que formam o bacharel como pesquisador, pensando naquela perspectiva que aquele João acabou de dizer, que o pesquisador é o que vai produzir a história, que o professor, o licenciando, portanto, é aquele que vai reproduzir. Infelizmente, embora a gente tenha um discurso, né, prefiro usar essa expressão mesmo, né, esse conceito, discurso, que nega isso, a prática ainda mostra muito disso. Então, mais do que a academia precisa olhar um pouco mais para essa realidade que, né, no chão da escola, como vocês mesmos dizem. Sem né? dúvida alguma. Maria do Socorro de Goiás já aguarda. Oi lá, Maria do Socorro. Sou a professora Maria do Socorro, do Teleposto Cora Coralina do ENTE, da cidade de Goiás, do estado de Goiás. De acordo com as minhas experiências vividas, Paulo Freire disse: ao trabalharmos o pedagógico, devemos intercalar as realidades e as especificidades locais vinculadas ao texto global. Diante disso, pergunto: sabemos que o livro didático é um suporte para o professor. Por que os conteúdos trazidos pelo livro didático não estão inseridos de acordo com a realidade e a região de cada aluno? Boa noite e obrigada. Muito obrigada, Maria do Socorro. Você também esteve com a gente aqui durante toda essa semana. Muito obrigada. A gente espera por você na próxima série inédita, tá bom? Professora Ailton, já concordou com Maria do Socorro? Realmente, essa é uma realidade. Os livros didáticos não correspondem à realidade das regiões? Eu gostaria de falar com você, Maria do Socorro, um levantamento para mim, o livro didático é um documento. E todo documento, ele fala e não fala. Então, o livro didático não traz mesmo, não traz a história do índio, não traz a história do negro, traz a história muito fragmentada mesmo. Então, eu gostaria de te falar, ou em sequência, né? Ou bem sequenciada daquela história não problematizada. Cabe a nós, professores, eu acho que é interessante, é pegar o livro didático e desmantelá-lo. Desmantelá-lo como a gente faz como um historiador mesmo, como um professor de história. Fazer esse levantamento de levantar questões e problematizar. Por que você fala sobre isso e outras coisas não? Como? Como que se dá? Então, ao levantar questões, problematizar, você está falando o que o livro didático não está falando. Então, você vai buscar. E o livro didático, use-o como documento. Eu sei que nós fazemos isso muito bem quando estudamos história. Professora Elisô, eu sei que o senhor quer comentar. Vou pedir só um minutinho, que a Juraci do Rio Grande do Norte já aguarda a gente. Oi, Juraci. Boa noite, Bárbara. Boa noite, convidados, equipe de produção do programa Salto para o Futuro e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na Terra das Flores, que é Florânia. E quero parabenizar toda a equipe de produção do programa Salto para o Futuro, que essa série tem dado grande contribuição no projeto que estamos realizando de 10 a 28 do corrente mês, tratando da questão da cidadania. Parabéns e obrigado pelo material riquíssimo. A minha pergunta é: como trabalhar a construção de uma cidadania participativa e democrática nos espaços educativos não formais? Boa noite, bom final de semana a todos os telespectadores e professores de todo o Brasil. Obrigada, Juraci. Você também, nossa sócia de carteirinha aqui do Salto para o Futuro. Obrigada, viu? A gente espera, claro, por você na próxima série inédita, tá bom? Professor Elison. Boa noite, a colega. É bastante interessante que se traga o como, né? Como é que nós vamos fazer essas questões que nós estamos levantando, né? Como a Sônia falava, né? Nós já viemos há muito tempo, né, dizendo e debatendo e pensando o ensino de história, as relações no Brasil todo, né? Em diferentes espaços, diferentes locais, mas o como. E eu percebo que uma das formas, e aí entrando também na questão do livro didático, nos diferentes espaços, uma das formas é nós pensarmos como nós trabalhamos com as memórias e as histórias desses nossos alunos, né? Dos nossos alunos e as nossas também enquanto professores. Como nós nos percebemos enquanto sujeitos desse nosso fazer enquanto professores, enquanto pesquisadores de história, né? Se nós buscamos essas memórias, essas experiências desses alunos como ponto de partida,
né? O que você sabe sobre o monumento da sua rua, ou o próprio nome da sua rua, ou a própria questão da escola, né? De como foi construída essa escola? Ou por que tem determinada questão em nossa cidade? Por que são essas pessoas e não outras, né? Então, a partir de problemas com os alunos. Eu fiz muito isso na minha época de professor de ensino fundamental e médio, né? De problematizar, de trazer as questões, levantar problemas a partir daquilo que o aluno sabe. Faço muito também na sala de aula hoje na universidade. Porque aí possibilita, nós percebemos a diversidade de memórias, a diversidade de experiências que esses sujeitos que estão nas nossas relações diárias de escola ou de universidade possuem. E aí nos possibilitam entrarmos, então, com a teoria, entrarmos com as discussões, com o dito conteúdo histórico, mas fazendo essa relação. A história, a memória, a experiência de cada aluno, de cada professor, desse seu local como ponto de partida. Dessa forma, então, nós avançamos e construímos, e esses alunos, esses professores se percebem sujeitos dessa história. Posso complementar? Claro, claro. Concordo plenamente com o João e acrescentaria uma coisa, quer dizer, a professora percebendo que a todo momento ela vai reconstruir a experiência de outros, remodelar, e outros farão depois dela ou paralelamente a ela, que não existem modelos para isso pré-fabricados. Isso é que é importante. O professor falou dessa relação, começa na própria escola. Muitas vezes o aluno passa anos na escola e não sabe por que a escola leva aquele nome. Quem foi aquela pessoa que dá nome àquela escola? Só citar uma experiência com um grupo de professores aqui no município de Guapimirim. A gente está fazendo um trabalho com elas. Nós começamos a fazer isso de primeira a quarta e percebemos que as professoras não sabiam. Eu que cheguei ali, naquele momento, comecei a olhar o espaço para tentar trabalhar com elas algumas experiências, e eu falei, e aquele rio que passa ali atrás da escola? Aí as pessoas, rio? Mas que rio? Era o valão para elas, que elas não identificavam o rio, a poluição, por quê? Né? Elas não conseguiam, aí eu falei, gente, por quê? Vamos retomar então isso, é um rio, porque está assim, que situação? E elas começaram assim, puxa vida, quanta coisa a gente pode trabalhar apenas visualizando o espaço no nosso entorno, no entorno da escola. Tá certo. Eu vou pedir um minutinho para vocês, porque a gente já tem a Rose esperando um tempinho. Oi, Rose. Tudo bem, Mônica? Espero que hoje a gente não tenha tropeço, né, Bárbara? Bom, a questão é a seguinte, é cobrado do professor que ele trabalhe de forma dinâmica, diferenciada, etc, etc. Contudo, a sua formação é tradicional em todos os níveis. Caímos, então, num faço o que eu falo e não faça o que eu faço? Boa noite, obrigada. Obrigada, Rose, pela sua participação, é verdade. Hoje tem uma palavra que derruba mais ainda, que é multidisciplinaridade, pluralidade. Isso é ótimo para a gente aqui de televisão. Obrigada, viu, Rose? Professora Ilka, essa é uma brincadeira que ontem a gente comeu a palavra na hora de falar pluralidade, a Rose hoje está retomando essa questão. O que a senhora teria para dizer, então, para a Rose, que pergunta, ainda no velho faz o que eu faço, mas não faz o que eu falo? Não, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Bom, Rose, eu acho que ser professor é como o João colocou no texto dele, é um fazer-se. E nós não somos cibernéticos, não somos robóticos, não vamos ter tantas competências e saberes como são colocados, não damos conta disso tudo. Eu tenho lido isso aí, eu falo assim, nossa, se eu conseguir fazer isso aqui tudo, eu sou um semideus, né? Então nós não somos isso. Apesar de a gente querer imitar Clio, que é nossa musa da história aí, a gente querendo ser assim, ser professor, né? Essa identidade nossa, quer saber, né? Querer saber tudo. Mas eu acho que a experiência da sala de aula, ela é uma experiência ímpar, cada vez é uma só, e é só naquele espaço de interação, professor-aluno, é que a gente faz a nossa aula. Você pode preparar do jeito que for, então não adianta esse negócio, faço o que eu faço, não faço, né? Eu acho que isso aí são essas experiências vividas, como eles vão falar, nesse diálogo constante. Eu acho que é uma relação dialógica. É uma relação, como nós gostamos muito de lembrar nosso filósofo Walter Benjamin, né, um filósofo
do nosso doutorado, que a gente tem estudado muito, e que a gente faz nessas experiências mesmo, diálogo com as comunidades, com outros sujeitos, com os nossos alunos, com os saberes dele, que também tem saberes. Tá certo. Eu sei que o senhor quer comentar, professora Elison, vou aproveitar a pergunta da Suzeni, que vai nessa direção. Ela faz uma referência ao seu texto, que o professor universitário foi concebido como pesquisador construtor do conhecimento, quanto ao da escola fundamental e média, sua função é ensinar o conhecimento produzido na universidade. Dessa forma, eles desempenham um papel de consumidores, não de criadores. Gostaria que o senhor comentasse, associando essa afirmação com a realidade da sala de aula hoje. Ótimo. Eu não partilho disso, do faça o que eu digo e não faça o que eu faço, até porque eu, na minha experiência, quer na universidade e quer nos diferentes espaços de formação continuada de professores, eu tenho buscado partir daquilo que os professores sabem, ou do que os acadêmicos sabem, e a partir das suas memórias, das suas experiências, né, tem N atividades desenvolvidas nesse sentido, de buscar essas experiências como ponto de partida. Por exemplo, ano passado eu trabalhei em Campinas, onde eu fazia o doutorado na Unicamp, com os professores da rede municipal, da rede estadual de São Paulo, aonde o ponto inicial do nosso trabalho era lançando questões, por exemplo, o que é produzir conhecimento, o que é história e o que é memória. A partir desse conhecimento que esses professores já vêm de toda uma caminhada, de às vezes 20, 30 anos estudando, né? E o que esses professores entendem por esses temas. E a partir daí eu fui sempre desenvolvendo as atividades que eu propus, é claro, tem uma direção, tem uma ordem, por que eu lanço essas questões, mas é como trazer isso como ponto de partida. E nesse sentido, esses professores, que foram meus alunos em diferentes espaços, né, eles comentam que eles conseguem perceber o que é possível a partir desta minha prática de lançar questões, debater essas questões, ir produzindo conhecimento com eles, com documentos, com fontes, com fotos, vídeos, diferentes instrumentos para a produção do conhecimento histórico, eles conseguem perceber como é que se dão essas relações. Então, nesse sentido, eu não partilho disso, eu procuro me aproximar daquilo que eu falo nas minhas práticas. A experiência bem-sucedida da sua escola pode ser mostrada aqui no Salto para o Futuro. Escreva para a gente, Caixa Postal 50050, CEP 20-062-970. Agora é hora de uma pausa para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Caminho 10 passos e o horizonte fica 10 passos mais longe. Por muito que eu caminhe, nunca alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isto, para caminhar. Salto para o Futuro está de volta, hoje discutindo os espaços educativos não formais e formação de professores. Eu vou começar esse terceiro e último bloco do programa com um outro e-mail do pessoal da TV Escola de Anápolis, em Goiás. Ela diz o seguinte, dizem o seguinte, professora Sônia, é na troca de experiências, no diálogo constante, que ocorre a feitura do profissional professor. Esse processo se dá de maneira social, mais uma referência ao texto do boletim. Eles pedem que vocês comentem essa afirmação e se no meio acadêmico isso está sendo considerado. É o que conversávamos um pouco no intervalo. Também o professor que está nas escolas, ele tem autoestima para fazer essa contraposição com o saber acadêmico, né? Ele se sente forte para isso. Olha, esse é um conhecimento produzido por pessoas também, como vocês, né? Porque ele tem como estabelecer essas relações? Pois é, isso a gente está conversando aqui no intervalo, né? O professor, a formação dele, a própria escola, não são ilhas isoladas de todo um contexto social. Ele é produtor, mas também reflexo dessa sociedade em que ele vive. Se a gente olhar, pelo menos a formação dos professores, assim, o número de alunos que vão procurar os cursos de licenciatura, você vai olhar a origem social deles, e em grande parte essa origem social é de classes socialmente menos privilegiadas. As licenciaturas é essa situação. Esse aluno já traz uma carga de conhecimento, de preconceitos, muitas vezes falta de, como você disse, ele não se vê muitas vezes como capaz de ir além
daquilo que ele acha que é mediano. Mas está na própria universidade, muitas vezes isso. Então, o que o professor, o formador desse professor deve fazer é mostrá-lo, é percebê-lo como ele é rico no seu conhecimento não formalizado, vamos dizer assim, já que está trabalhando com educação, com esses espaços não formais. O quanto de conhecimento ele traz, e é claro, o quanto ele pode, partindo desse conhecimento também, trabalhar e fazer experiências com uma educação formal, com dito conteúdo formal, ou teorizar sobre isso e mostrar isso para os seus alunos também, em áreas muitas vezes carentes. Então, quando a nossa telespectadora falou antes em relação a faço o que eu faço, não, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, na realidade a gente tem que pensar que a gente está dentro de um cadinho de contradições, de conflitos, de necessidade de se manter, salários baixos, professores que muitas vezes saem de uma escola e vão para outra e que têm dificuldade de manter uma formação continuada. Essas são questões que ultrapassam a escola, que ultrapassam a nossa vontade de formar um professor mais competente para trabalhar com o ensino e com a cidadania. A Elisete, da TV Escola de Posse, parabeniza o professor Elison pelo texto instigante e muito pertinente à realidade da formação de professores. Ela diz que só gostaria de salientar que ainda hoje existe uma preocupação exacerbada com a formação do aluno para a competitividade, para a realidade do sistema capitalista, o que, consequentemente, reflete na formação de professores. Ela pergunta, professora Ilka, como desenvolver uma formação pensando no ato educativo como um campo de possibilidades, considerando suas realidades, aliada à necessidade imediata de sobrevivência que o próprio sistema capitalista nos impõe. Bom, eu gostaria de falar para todos, né, todos os professores do Brasil, que, na verdade, a formação inicial, como nossa colega colocava, a Sônia, ela se dá na universidade, nesse espaço, em relação a outros espaços. Então, nós vamos ter um espaço competitivo, sim, mas eu gostaria de, se você colocar uma formação, problematizando sempre essa formação, tanto o real vivido, que é o real que a gente vive no dia a dia, como que foi falado no outro bloco, da questão da escola, que tem um nome e outro não. Eu sempre problematizei. Aí eu lembrava o Brecht, né? Falei assim, peraí, eu estou vendo a placa ali, não estou vendo quem construiu aquela escola. É esse professor, peraí. Eu falava assim para os meus alunos, quem construiu essa escola? Está lá, professora. Pois é, mas e aí, quem construiu? Quem construiu a escola? É esse o professor. É esse professor que é cutucador, que cutuca mesmo. Né? Como diz na Bahia, futuca. Futuca, que vem, pergunta, que investiga. É um professor meio chato mesmo. Eu acho que é esse que é nosso papel mesmo de professor de história. E não só professor de história, professor de matemática, de português, de outras. Né? Nós estamos falando aí também do professor que forma no curso de pedagogia também, né? Um professor que lida com a diversidade de disciplinas, que é um professor que parte para a investigação, que tem um currículo nas suas mãos, mas que ele rompe esse currículo, ele constrói um currículo em ação ali, de acordo com essa problematização. É nesse professor que eu acredito. É nesse professor. E eu acredito que o professor sabe. Ele sabe. Ok. A gente, infelizmente, o debate está ótimo, mas infelizmente nosso tempo já está no finzinho do programa. Eu gostaria que vocês já começassem as considerações finais. O que vocês querem, considerações finais de vocês? O que vocês querem destacar de tudo que foi debatido, das perguntas que recebemos? Quero registrar que ainda ficaram vários e-mails, várias perguntas. Infelizmente, a gente não conseguiu responder. Eu vou passar aos especialistas depois do programa. Mas, agora, as considerações finais, professora Sônia. Então, eu já vou usar um fecho para poder apresentar mesmo um pouco de anseio, dúvida, junto com os meus colegas. Eu acho que é isso. Eu acho que tanto a educação formal, o espaço formal de educação, da formação dos professores, dentro da academia, nos cursos de formação de professores, nos seus diversos níveis,
quanto esses espaços não formais, a importância que eles podem ter trabalhando juntos, mais uma vez eu gostaria de frisar isso, é a produção de uma história que esteja sempre pensando na nossa vida. E a nossa vida é competição também, voltando à questão, e é conflito. Né? A vida dos seres humanos, né, tanto pensado individualmente quanto pensado enquanto grupos, é conflito, é competição. Isso não é necessariamente mal, se a gente souber trabalhar essas questões. O ser humano, não gosto muito dessa palavra progredir, mas vamos usá-la aqui, na falta de pensar uma melhor, o ser humano progride, ele cresce assim, cresce enquanto indivíduo e cresce enquanto parte dos diversos grupos que ele organiza e da qual ele participa na vida. Esses espaços não formais podem engrandecer a formação dele, não apenas como professor, como pesquisador de história, mas como indivíduo. Okay. Né? Muito obrigada, professora. Professora Elison. Bom, inicialmente, né, eu gostaria de frisar uma questão que eu trouxe no texto, né, que nós precisamos pensar universidade, escola, né, na relação de diálogo, né, principalmente nesses espaços. Nós, da academia, com nossos saberes, com as nossas pesquisas, e os professores da escola com as suas pesquisas, com os seus saberes, suas experiências, suas memórias, e tentarmos nos encontrarmos. Aí sim nós podemos avançar na perspectiva de uma outra formação, que possibilite outras formas de pensar para além dos modelos prontos do que deve ser um professor, e que dê essas possibilidades desse fazer-se desse professor. Né? Porque durante muito tempo nós, academia, pensamos para o professor. Né? Nós dissemos para os professores o que deve ser feito e não buscamos o que eles podem nos dizer. Então precisamos chegarmos a um meio do caminho e nos encontrarmos e dialogarmos. Por outro lado, também precisamos perceber nos nossos diferentes espaços o que é possível fazer. Por mais pobre, por mais dificuldades que se tenha na minha escola, e a gente sabe as dificuldades que grande parte das escolas têm, eu vivi isso durante 10 anos, né, sei muito bem o que é trabalhar na escola pública de bairro, com problemas, mas nós sempre buscamos, sempre temos a mínima possibilidade de ir além disso. Né? Ir além do que o livro didático, né? Pensar esse livro didático como uma ferramenta, às vezes um dicionário. Né? Eu tive uma experiência, por exemplo, de trabalhar com um dicionário buscando o que é independência com alunos de quinta série. Ok, professor, muito obrigada. Professora Ilka. Bom, eu gostaria de agradecer e gostaria também de frisar aqui um encontro onde que nós construímos a nossa identidade no Brasil e que rompe um pouco, aliás, não é romper, ele aproxima, né, a academia da escola, que é o nosso encontro Perspectivas do Ensino de História. Um local e um tempo de se construir também essa identidade, de pensar essa identidade. É um tempo e espaço de troca de experiência, de diálogo, das experiências vividas mesmo, né? Dessa problematização do saber histórico escolar, e que não é menor do saber histórico acadêmico. Ele é diferente, mas não é menor. Eu gostaria de frisar isso. O nosso saber construído na sala de aula, ele é um saber próprio, ele é um saber que tem local, e isso é importante. E vamos valorizar isso, professores, meus companheiros de destino, que eu também comecei como professora primária na década de final dos anos 70, né, 79, e vim construindo essa minha saga. E gostaria também que a gente construa a nossa saga pensando e repensando nessa aproximação com a academia e não nesse rompimento, porque cada um tem sua contribuição a dar. Tá certo. Bom, chegamos ao final da série Espaços Educativos e Ensino de História. Eu agradeço as presenças dos professores Elison Antônio Paim, da Universidade Comunitária Regional de Chapecó e coordenador do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, Sônia Vanderlei, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Ilka Miglio, da Faculdade de Educação de Bom Despacho, em Minas Gerais.
Obrigada também a você que participou do Salto e nos ajudou a fazer essa série. Mas antes de terminar, hora de revisitar a memória do Salto para o Futuro. Neste ano em que o programa completa 15 anos, vamos rever pontos importantes de nossa trajetória. Foram muitos os vídeos produzidos pela nossa equipe. São experiências de escolas de todo o Brasil, reportagens, trechos de filmes e clipes musicais. A gente encerra a série Espaços Educativos e Ensino de História com uma atividade gravada em 1999, numa turma de 8ª série da Escola Municipal Gonçalves Dias. Até a próxima série. Salto para o Futuro, 15 anos, parceiro do professor. As aulas expositivas são importantes, elas sempre vão ter importância. Por mais que a gente tenha outros recursos, elas são importantes, porque é através delas que a gente dá instrumentos para os alunos para que eles possam partir. Nós estamos no mês de agosto. O mês de agosto sempre foi considerado um mês com muitas atividades na política brasileira, né? Sempre foi um mês em que aconteceram muitas coisas importantes na política brasileira. Então, a morte de Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros. E aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou propor a vocês que nós façamos um paralelo entre governos autoritários que o Brasil já teve, como a ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo, que ocorreu de 1937 a 1945, e os governos militares, que ocorreram de 1964 a 1985. Então, eu acho que a gente poderia propor uma atividade e nós fazemos um paralelo entre esses dois momentos da história do Brasil. E eu vou pedir, então, que vocês pesquisem, tá? Que vocês comecem a ver como foram esses dois períodos, o que eles tiveram de semelhante e também o que eles não tiveram de semelhante. É importante que eles pesquisem livros, é importante que eles pesquisem jornais, é importante que eles pesquisem entre eles. A Constituição de 1937 era influenciada pelo fascismo e dava poderes totais ao presidente. Na minha opinião, o professor ele deve estar sempre presente na pesquisa, como orientador, quer dizer, aquela pessoa que vai conduzir, que vai dar um rumo para a pesquisa do aluno. Então, daí a importância da gente estar sempre passando entre os grupos e tentando mostrar ao aluno daquilo que está sendo feito da melhor maneira possível. Professora, o presidente é um dos exilados que estão agora no poder e esses outros ministros aqui também? Existem outros sem ser esses? Existem também. Mas esses aí foram o que o jornal publicou, né? Então, quem são esses ministros? Num trabalho de história, é importante que, após qualquer pesquisa, haja um debate, porque é nesse debate, realmente, que os alunos vão, entre eles, trocar ideias, aquilo que às vezes ficou mais entendido por um aluno. Da velha cidade, essa notícia se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas de